Ele já está conectando. Olá! Ô, Cadu, tudo jóia? Rapaz, Tudo apanhei um jóia. pouquinho, mas consegui. É verdade, a gente tem que se reinventar nesses tempos de confinamento, isolamento, não é mesmo, Bruno? Isso aí. Uhum. Carlos, eu quero primeiro agradecer, viu? Muito você, a sua disponibilidade. Eu sei como você é bastante corrido aí, como advogado também, como professor, como coordenador lá na UFMT. Então, agradeço muito, tá? E eu sei como você conhece um pouco da ESA, já esteve dentro lá da diretoria como coordenador. Então, muito obrigado mesmo. Acredito que hoje nós conseguimos passar um pouco para os advogados aqui nosso do estado de Mato Grosso sobre o acontecimento do convite em relação aos contratos. Tá, Carlos? Eu vou deixar você à disposição, tá? Fica tranquilo. Estou aqui como mero espectador também e como um grande aluno, um grande amigo seu. Que isso. Eu queria, inicialmente, Bruno, agradecer à OAB e também à ESA de Mato Grosso. Né? Você sabe que eu tenho, primeiro, um respeito muito grande, porque a classe a qual eu represento, né, a classe da advocacia, e também porque, especificamente, né, em relação à ESA, eu tive a possibilidade de colaborar de forma mais próxima, ao seu lado, inclusive, né, ao lado de outros grandes amigos também. E então me sinto muito honrado, né, de poder sempre colaborar com a ESA de Mato Grosso. E, enfim, né, meus agradecimentos a você. Tenho certeza que muito mais que um espectador, você também vai tecer aqui algumas contribuições, porque é um grande professor de Direito Civil também. Então, a todos da OAB de Mato Grosso, da ESA de Mato Grosso, a você, né, na sua pessoa, eu gostaria então de agradecer imensamente, dizer que me sinto muito honrado por essa oportunidade e espero contribuir com algumas primeiras impressões sobre essa questão, né, que nós estamos vivendo e atingindo a todos, né? E, basicamente, também, Bruno, eu gostaria de reforçar que a gente tem uma grande novidade, né, desde ontem, que é um projeto de lei que busca traçar um regime jurídico transitório para esse período de pandemia. É uma questão também que eu gostaria de dialogar e conversar com você aqui nesse momento, e com todos os colegas advogados e com quem tem a oportunidade de nos acompanhar por essa live, né? Então, Bruno, o que eu pensei, né, basicamente? Eu pensei da gente conversar sobre alguns pontos que são importantes para depois, né, eventualmente, a gente trocar algumas ideias aqui conjuntamente. Bom, primeiro ponto, eu gostaria de tecer, Bruno, diz respeito especificamente ao fato, né, de que, obviamente, a repercussão nos contratos são apenas uma das possibilidades em que a pandemia pode efetivamente atingir dentro do cenário jurídico, efetivamente. Né? A gente está vendo um bombardeio de informações, né, em diversos segmentos, mas, sem sombra de dúvidas, a área dos contratos é uma das mais atingidas, porque, na verdade, a gente está pactuando, fazendo contratos a todo e qualquer instante, né? Alguns a gente nem percebe efetivamente que está celebrando, né? Às vezes, num clique para baixar um aplicativo, comprando um pão na padaria, enfim, né? O contrato está presente nas nossas vidas muito mais do que a gente possa imaginar. Então, é fato, né, de que, havendo alguma situação que, né, não esteja inicialmente prevista no contrato, isso pode trazer, obviamente, algum tipo de repercussão. E aí eu gostaria de destacar, Bruno, basicamente, né, que esse momento exige de todos nós, mas de todos nós mesmos, um momento de serenidade, né, porque às vezes né, as situações que podem se apresentar não vão ser tão calamitosas ou tão dificultosas em todos os contratos que a gente possa manter.
e a gente precisa também de bastante seriedade, né? Seriedade na condução das questões que a gente vai conversar aqui, porque ou eventualmente a gente pode trazer mais situações problemáticas para o nosso cliente, número um, né? Ou, número dois, a gente pode, eventualmente, não conseguir comprovar adequadamente, etc. e tal. Infelizmente, conquanto a gente saiba que a boa-fé deve prevalecer em todas as circunstâncias, ela deve ser presumida, infelizmente, a gente sabe que muitas pessoas se aproveitam desse momento para para a utilização de má-fé, né? E, eventualmente, a gente sabe que não é tão simples assim, não é efetivamente algo que mereça assim, aplicação, né, de qualquer forma. Então, a primeira mensagem que eu gostaria de deixar, né, para todos os colegas e as pessoas que estão nos acompanhando nessa live é um momento de serenidade, mas também um momento de seriedade, porque a gente não pode, eventualmente, buscar se aproveitar desse momento para adotar as possibilidades contratuais que nos apresentam. Bom, só cortando um pouquinho, né, Carlos? Eu sim. converso muito sobre isso também, tá? Uhum. Até com algumas pessoas, sobre isso daí. É um momento que a gente verifica que há o oportunismo, né, das pessoas que Exato. querem criar uma oportunidade para viabilizar algum ganho em relação ao Covid, é isso que nós estamos passando, mas nós não podemos esquecer que pode causar um reflexo amanhã ou depois, para comprovar o que nós vamos alegar agora, seja uma abertura de uma negociação contratual que cria algum risco ou acaba prejudicando uma das partes. E amanhã ou depois essa parte se sente prejudicada, ela pode buscar alguma prestação de informação dessa parte contrária para falar assim, olha, mas você não estava correndo aquele risco, você não estava passando por aquela situação financeira, econômica, e ele acaba não tendo prova suficiente. Exato. Temos que tomar cuidado de não só levar como argumentos, mas também de toda essa criação ter também como provas, né? Para alegar e discutir essa relação contratual amanhã depois. Com certeza, Bruno. Então, a gente, por isso que né, você captou bem a ideia, que bom que a gente pensa da mesma forma, né? É um momento de serenidade e seriedade, né? Seriedade na condição, sobretudo, desses institutos jurídicos. Mas é fato, né? Eu não me recordo de ter vivido nada parecido nos últimos tempos, né? E, enfim, isso certamente nos fortalecerá e nos demonstrará também algumas lições para o enfrentamento dessas questões. Bom, eu vou sintetizar, né, basicamente as possibilidades que nós teríamos diante dessa situação da Covid-19 e os seus impactos nos contratos, né? Basicamente, essa circunstância da Covid, né, da pandemia causada pelo coronavírus, nos causa uma situação de imprevisibilidade contratual, né? Ou seja, uma circunstância que a gente não imaginava que iria passar, suportar, e por conta disso, né, isso obviamente pode causar um desequilíbrio no contrato que me permitirá a adoção de alguns institutos jurídicos previstos no Código Civil ou em outros instrumentos normativos que regulem os contratos. Bom, a gente começa, Bruno, na minha opinião, falando, né, sobre a teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão vai me permitir, né, justamente por conta de uma circunstância da superveniência, ou seja, não pode ser algo pretérito, algo que vem depois do contrato, a possibilidade de se ter uma circunstância imprevisível. Nesse ponto, quer me parecer que, obviamente, a Covid-19, né, é inegavelmente uma circunstância totalmente imprevisível. Ninguém, há alguns meses atrás, poderia imaginar que, eventualmente, passaria por essa circunstância. Então, efetivamente, nós temos uma situação de imprevisibilidade. Agora,
quais são os outros dois requisitos que são importantes a gente lembrar aqui, que vão legitimar a utilização da teoria da imprevisão? Número 1, a alteração da base econômica do contrato, né, que é aquela como a gente havia estabelecido inicialmente, e que vai, por conta desta alteração, causar uma onerosidade excessiva. E aí é que mora o perigo, né? Porque, eventualmente, por mais que seja talvez simples de eu comprovar que a Covid-19, a pandemia, né, causada pelo coronavírus, seja efetivamente uma circunstância imprevisível, eu não posso me descuidar de comprovar, né, que houve uma alteração na base econômica, né, do contrato, e que esta alteração me causou uma onerosidade excessiva. Né? Então, ou seja, será que eu efetivamente, no contrato que eu estou enfrentando, eu vou ter efetivamente esses reflexos econômicos financeiros que vão efetivamente, né, causar esse desequilíbrio? Né? Em caso positivo, na verdade, eu teria algumas possibilidades, segundo o Código Civil, que estão previstas basicamente em 3 artigos. Os artigos 478, 479 e 480 do Código Civil. Né? A primeira possibilidade ela é de revisão do contrato. Né? E esta revisão do contrato, para que, obviamente, esse desequilíbrio que foi causado por essa onerosidade excessiva, ela seja efetivamente mantida, né, entre as partes contratantes. Uma coisa que é muito importante da gente dizer aqui, essa revisão do contrato, ela não precisa ser necessariamente para não dispensa de pagamento de algum valor, número 1, para pagamento a menor, né? Ou seja, não precisa ser uma revisão meramente econômica, ela pode estar relacionada a outros aspectos, Bruno. Por exemplo, eu posso estender o prazo contratual, né? Eu posso efetivamente, né, inventar uma outra solução que possa efetivamente acomodar e buscar esse reequilíbrio entre as partes. Né? O Código Civil fala efetivamente de que esta revisão, em tese, seria uma faculdade da parte demandada. No meu modo de pensar e de vários outros juristas, eu não entendo isso como necessariamente como uma faculdade, porque se eu posso, na verdade, algo além que a gente ainda vai conversar, que é a resilição, a resolução do contrato, né? Nós vamos, obviamente, ter a possibilidade de fazer o menos. Quem pode o mais, pode o menos. Então, a revisão do contrato ela não seria uma faculdade da parte credora ou da outra parte contratante, né? Inclusive porque existem, a gente destacou aqui o princípio da boa-fé contratual, a vedação do enriquecimento ilícito. Eu também não posso, por conta da situação de oportunismo, querer, obviamente, me dar bem, né, e me enriquecer indevidamente por conta dessa circunstância. Né? Também não posso querer não prestar um serviço e, eventualmente, receber por ele, né? E assim por diante. Mas também, obviamente, se eu posso pedir a extinção do contrato, né, por meio da resolução, por que eventualmente eu não poderia ter como um direito à revisão? E aí vem um outro princípio que fundamenta essa minha posição, que é o princípio, né, não só minha, mas de vários outros colegas, né, juristas, é o princípio da conservação dos negócios jurídicos. Né? Ou seja, eu devo adotar todas as medidas necessárias para que o negócio jurídico reste conservado. Mas, desculpa, Bruno, o impacto pode ser tão grande, que, eventualmente, eu não consiga fazer a manutenção desse contrato, né? Eu vou, eventualmente, precisar, obviamente, buscar o seu desfazimento, a sua extinção. E, por conta disso, né, aí sim, o artigo 478, porque a gente estava falando do 479 até então, me permitiria a resolução, né, do contrato. Né? Eu poderia, então, pedir a resolução do contrato, sobretudo quando o devedor estiver excessivamente onerado. E nos contratos unilaterais, lá no artigo 480 do Código Civil,
eu poderia, né, pedir que a prestação pudesse ser reduzida ou prestada de uma outra forma. Né? Isso para os contratos que são regulados exclusivamente pelo Código Civil. Porém, contudo, todavia, a gente tem lá no Código de Defesa do Consumidor, antes que você me pergunte, né? Lá no Código de Defesa do Consumidor, nós temos essa mesma possibilidade de revisão do contrato, né? Aí numa relação de consumo, que é a chamada teoria da quebra da base objetiva do contrato. Né? Na verdade, ela é como se fosse a mesma situação da teoria da imprevisão. Mas por que ela recebe esse nome? Ela recebe esse nome porque o Código de Defesa do Consumidor não exige a situação de imprevisibilidade. Né? Então, bastaria efetivamente eu perder aquela base econômica do contrato estabelecida inicialmente e a situação de excessiva onerosidade para o consumidor que eu conseguiria, então, pleitear a revisão do contrato. Né? Outra coisa que é importante também, Bruno, da gente dizer aqui, antes de avançar, é sobre o Instituto da Lesão. Né? E aí, voltando lá para a parte geral do Código Civil, para dizer, obviamente, que a teoria da imprevisão não pode se confundir com o Instituto da Lesão. Por quê? Porque a lesão ela se estabelece no momento em que o contrato, o negócio jurídico, ele se firma. Ao passo que, no caso da teoria da imprevisão, isso acontece depois, né, do contrato perfeitamente válido já se instaurar. Mas por que a gente precisa lembrar da lesão? Porque como a gente está num momento de instabilidade econômica, infelizmente, antes, eventualmente, né, Tá caindo um pouquinho, Carlos. Acredito que a conexão... Só aguardar um pouquinho que deve estar retornando. Agora sim. que bom, que bom. Tive um probleminha aqui na queda da internet e espero continuar. Então, a gente, obviamente, não pode, né? Porque o que seria o Instituto da Lesão? Ele é um defeito do negócio jurídico e vai, obviamente, a pessoa, né, por conta de uma inexperiência. Ele vai se aproveitar, né, Bruno? Vai poder se aproveitar dessa situação para tentar se dar bem, né? Ou seja, aí por isso que é importante o dolo de aproveitamento. Outra questão que é importante, Bruno, eu estou tentando ir rápido, quando for necessário você vai me brecando aí, né? É importante da gente dizer. Pode deixar. Bruno? Oi? Estou te escutando. Estou te escutando. Tá, ok. Bom, vamos lá. Outra questão, então, é relacionada quando for preciso você me breca, tá? Tá, joia. Então, tá. Então, outro ponto que é importante, Bruno, a gente dizer, além da lesão, é do inadimplemento fortuito. O inadimplemento fortuito está lá na parte final da parte do direito das obrigações, e é quando, eventualmente, eu não vou fazer, obviamente, o adimplemento de uma obrigação, e esse inadimplemento fortuito ele pode se dar, obviamente, por caso fortuito ou de força maior, né? A gente poderia aqui avançar a discussão sobre o que vem a ser caso fortuito e força maior, porque até hoje existe divergência doutrinária, mas parte maior são em habitabilidade, né? Então eu teria justamente essa circunstância. O que importa saber do inadimplemento? O inadimplemento pode eventualmente conduzir a uma situação de responsabilidade contratual. E nos casos de caso fortuito ou força
que vão evitar esse fortuito, eu poderia ter, então, o afastamento do dever de responsabilização, do dever de indenização contratual. Então, essa é uma outra circunstância muito importante. Por isso, eu gosto de, rapidamente, Bruno, resumir nas seguintes hipóteses. O que a Covid efetivamente pode ocasionar num contrato que eu tenho estabelecido, e, obviamente, um contrato em que ele se prolonga no tempo, porque aqueles contratos Está travando um pouquinho, Cadu. Está travando um pouco. contrato de... tá falhando um pouquinho, né? É a sobrecarga da internet, né? A gente acaba tendo que conciliar situações, né, Bruno? Então, basicamente, como seriam, em resumo, essas circunstâncias? Primeiro ponto, de uma obrigação de revelar o complemento fortuito do contrato, vedar efetivamente a mas, assim, então, resumindo, vamos lá. O inadimplemento fortuito pode me conduzir a uma situação de isenção de responsabilidade, número 1. Número 2, eu posso ter uma situação de adequação das obrigações em contratos unilaterais. Número 3, eu posso ter uma situação de revisão do contrato. E número 4, eu posso ter efetivamente a possibilidade também de resolução do contrato, que seria a extinção do contrato, justamente por conta dessas situações de desequilíbrio. Uma outra questão que é importante também, Bruno, da gente conversar, se refere especificamente aos contratos administrativos, né, que são os contratos mantidos com a administração pública. Nesses contratos, né, que são regulados lá pela Lei 866 de 93, há pelo menos duas hipóteses bastante claras, né, que eventualmente podem socorrer, né, as pessoas que têm o contrato firmado com a administração pública, que são, né, basicamente duas situações bastante semelhantes às que a gente viu segundo o Código Civil. A primeira delas é a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, né? Ou também, né, existe também uma expressa previsão da rescisão do contrato, né? Quem já trabalhou com contratos administrativos sabe que nem sempre é fácil emplacar, né, um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Mas, enfim, são tantas flutuações que a pandemia, né, causada pelo coronavírus, pelas situações da Covid-19, tem impactado, né, que eventualmente, talvez, em relação a essa temática, não seja tão difícil assim, né? O que nós vimos também, Carlos, nesse contrato, o contrato da administração pública, até na maioria das vezes já possui essa cláusula, né? Que é aquela de 25%. Já vem com ela automático, né? Você acredita, exatamente, Carlos, com essa vinda da pandemia, com essa novidade que está surgindo para nós, será que os nossos contratos, posteriormente, agora, nós vamos começar a elaborar de uma forma diferente, cara? Você acredita na nossa elaboração desse contrato? Será que nós vamos colocar alguma cláusula que dá um fechamento ou dá um conforto para todas as partes, se amanhã ou depois vier a ter uma pandemia ou casos que está ocorrendo dessa Covid, agora 19, que eu acredito que agora a gente começa a visualizar de uma outra forma o contrato também, né? Mesmo da forma da gente rever neste momento, tá? De ter uma revisão ou até uma rescisão desse contrato, mas será que agora nós vamos começar, nós como advogados também, vamos tentar proporcionar para os nossos clientes algumas cláusulas que fecham um pouquinho ou que dá uma abertura maior de uma negociação entre as pessoas, né? Mesmo que a gente já utilize alguma cláusula de colocar dentro do contrato arbitragem, né? Já estamos puxando isso daí, uma coisa mais negocial, sem buscar o poder judiciário.
Será que nós vamos criar uma cláusula dessa? Será que nós vamos começar a reinventar um novo estilo de contrato agora, nesse âmbito que nós estamos vivendo? Bom, você está perguntando, mas já sei a sua opinião, né, Bruna? E é por isso que eu disse que você tem muito a contribuir também, um grande professor de Direito Civil, né? Não é à toa que está no corpo docente da pós-graduação de Direito Civil da UFMT, né? E não é à toa também que eu também admiro e respeito muito. Claro, Bruno, eu concordo, né, que efetivamente é um momento de reflexão, né? O Brasil, na verdade, no Brasil a gente tem uma falsa ideia em relação à questão de desastres, por exemplo, ou de circunstâncias totalmente imprevisíveis, né? A gente tem até a ideia, né, de que o Brasil é um país abençoado por Deus e, né, de fato ele é, né? Eu acredito que ele seja, assim como todos nós somos. Mas fato é que a gente precisa saber que, eventualmente, circunstâncias como essa não são tão impossíveis de acontecer como a gente possa imaginar, né? Quem lida com os empresários, né, no caso, né, na advocacia, como é o caso, né, meu caso, seu caso também, a gente sabe que às vezes o empresário não quer prever, né, o que, né, ninguém faz um contrato querendo que alguma coisa ruim aconteça, ou que ele não vá ser cumprido, etc. e tal. Mas é imprescindível que a gente comece a pensar, né, obviamente, nessas situações, como, por exemplo, a gente está vivendo, essa situação, obviamente, extremada, né, com quanto a gente não tenha vivido tão recentemente essa situação, né, em tempos mais recentes, fato é que, né, isso deve servir de reflexão. E é algo que eu tenho batido na tecla, Bruno. Eu acho que a gente tem que começar a pensar de forma preventiva também em relação aos contratos. Por isso que ter um advogado, obviamente, acompanhando, né, a elaboração do seu contrato, né, ou possa lhe dar uma consultoria sobre o contrato, é uma medida bastante importante e interessante. Por quê? Isso ficou mais forte, Bruno, no meu modo de pensar, a partir da Lei da Liberdade Econômica, né, que entrou em vigor bastante recentemente, porque ela nos viabilizou, por meio de uma retificação do artigo 113 do Código Civil, a possibilidade de criação de técnicas de interpretação contratual, né? Então, lá no parágrafo 2º, eu tenho ele aqui comigo, ele fala assim, as partes poderão livremente pactuar as regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos. Ou seja, eu não preciso nem ficar esperando que o judiciário faça isso por mim em situações de lacuna, né? Ou por exemplo, de situações de antinomia, eu já posso dar a solução, prever situações. Então, há técnicas de interpretação que, eventualmente, é algo que a gente, às vezes, não não cuida muito na hora de fazer um contrato, etc. e tal, passou a ser uma poderosa ferramenta que está nas mãos, né, de todas as partes contratantes para estipular, poxa, olha, numa situação de pandemia, numa situação de caso fortuito, de força maior, como é que eu vou lidar? Como é que vai acontecer? Se eventualmente nós tivéssemos nos preocupados né, com isso, né, no momento da elaboração de um contrato, talvez não haveria motivo para qualquer preocupação, né? Agora, poxa, você pode me falar assim, Carlos, mas eu fiz um contrato para o meu cliente, ou, né, enfim, ou eu mesmo tenho um contrato e não consegui, não fiz isso. Né? Pensar preventivamente quer dizer também você tomar medidas para adequação a uma realidade, ainda que eventualmente não tenha sido tão perspicaz, tão interessante quanto no momento da elaboração do contrato. Ou seja, aí que, obviamente, né, o profissional da área do direito deve efetivamente buscar, por meio de aditivos contratuais, a adequação desse contrato, né, para que, eventualmente, situações futuras já estejam previamente estabelecidas. Então, os contratos que forem feitos de aqui em diante, né, por conta dessa situação que nós estamos vivenciando, merecem efetivamente, né, levar em consideração nessas novas possibilidades de elaboração contratual.
Até mesmo, até mesmo, né, Carlos? Nós estamos passando, assim, a gente pensa muito no cliente, mas nós estamos diante dos nossos contratos de honorários, né? Exatamente, com Diante dos certeza. contratos de honorários, estamos diante de uma situação que nós mesmos estamos advogando em causa própria nesse momento, sem saber como lidar, às vezes, né? Que às vezes Exatamente. tem advogados com contratos continuados, com contratos firmados por 1 ano, 2 anos, ou um parcelamento, e nós estamos diante disso. E nós estamos numa discussão hoje, não só para os nossos clientes, mas para nós, como os advogados, também estamos enfrentando. Exatamente, né? Nós, como advogados, não estamos isentos de sofrer os reflexos dessa pandemia, né, Bruno? Então, é hora também, né, dessa reinvenção, né, cultural mesmo, né, que a gente possa efetivamente pensar nessas técnicas de solução contratual, que eventualmente, poxa, aconteceu aquela situação, se eu já tivesse tomado uma precaução de prever aquela situação no meu contrato, eventualmente eu não teria tido esse problema. Mas também, se não teve, aí, obviamente, você busca a contraparte contratante fazer um aditivo contratual para que essa situação seja estabelecida. Aí, Bruno, se você me permite, né, Sim, fica bom. obviamente que a gente tem estabelecido entre nós a cultura do litígio. Então, isso quer dizer, né, isso é algo cultural também, né, Bruno? A gente, às vezes, por exemplo, a gente acaba terceirizando os conflitos desde pequeno, né? Às vezes, quando crianças, a gente pega, por exemplo, e não, ao invés de conduzir, por exemplo, os filhos a conversarem, né, com um amiguinho que eles tiveram um desentendimento, eles vão levam isso aos pais. Os pais, ao invés de estimular que ele resolva né, por si só, tente essas medidas por si só, né, a gente sempre está terceirizando e conduzindo isso. Ou seja, nós somos criados dentro de uma cultura do litígio. E isso também evidencia algo que é bastante evidente, que é a falta da capacidade do diálogo. Então, é natural também que, às vezes, essas medidas, porque também em contrato eu não posso sair impondo tudo que eu quero, né? Ela presume né, soluções dialogadas e que vão se transformar em cláusulas contratuais. Aí, eventualmente, eu vou precisar de outras técnicas de superação desses conflitos contratuais, né? E aí eu posso buscar, por exemplo, a negociação e conciliação, né, em que as próprias partes vão ali buscar superação, não só nesse aspecto de técnicas de interpretação, mas para os conflitos que vão se apresentando de onerosidade excessiva. E aí vamos buscar uma revisão do contrato, em que termos, vai ser dessa forma, vai ser de outra forma, né? Enfim. Ou vamos buscar desfazimento do contrato, olha, a multa era de tanto, vamos estabelecer em X, enfim, buscando ali as próprias partes, as soluções evidenciadas. Obviamente que é importante se ter um profissional da área do direito, né? Obviamente um advogado acompanhando esta negociação. E caso as partes não consigam estabelecer esse diálogo por si só, né? Aí, obviamente, a gente precisa buscar uma terceira pessoa, que não precisa ser necessariamente o judiciário. Como você bem disse, às vezes o meu contrato pode, por exemplo, ter a solução de qualquer conflito por meio da arbitragem. Então, eventualmente, eu posso buscar o socorro da solução arbitral. Eu posso, por exemplo, buscar, né, auxílio das técnicas de mediação, né, que são tão estimuladas pelo nosso Código de Processo Civil. Eu posso, eventualmente, buscar, né, caso eventualmente nenhuma dessas situações sejam possíveis, mediação, arbitragem ou qualquer outro método de solução de conflito, eu ir para a solução judicial, né, que é a solução convencional, através de ações revisionais, ações de resolução contratual, ou, eventualmente, até mesmo lembrar, né, quando a onerosidade excessiva é tão grande, eu possa ter, por exemplo,
outros institutos que vão além do próprio contrato, como é o caso do Instituto da Recuperação Judicial, né? Sobretudo aí no caso das pessoas jurídicas, né? Efetivamente. Enfim, eu tenho que estar atento também para a busca de soluções alternativas também na esfera administrativa, né? Por exemplo, às vezes eu posso, por exemplo, buscar auxílio do PROCON, né? Para eventualmente verificar alguma medida desrespeitosa em relação à figura do consumidor. Eu posso buscar, por exemplo, agências reguladoras que, em tempos de crise ou não, têm buscado ser, né, enfim, instituições que têm auxiliado na resolução de conflitos e assim por diante, né? Então, pode falar, Bruno. Não. Isso eu acho interessante também, cara, porque às vezes as partes querem antecipar isso daí e esquecem do papel primordial que é o advogado, né? Exato. E eles não estão sabendo que eles estão elaborando um novo contrato ou colocando dentro do contrato mãe deles um aditivo que amanhã ou depois pode vir a prejudicá-lo. Então, o papel dos advogados aqui, eu estou falando em nome aqui da ESA também, nós estamos atingindo primordialmente, assim, a maioria são os advogados que estão vendo a nossa live aqui. Então, assim, é tentar colocar o nosso papel, a importância do advogado dentro dessa nova negociação que está surgindo. Então, é um novo negócio, é um novo papel que os advogados estão tendo agora, nesse momento, de negócio. E demonstrar para os clientes ou para os futuros clientes que essa negociação seja para a parte que está sendo mais prejudicada ou seja para a parte que está sendo credora daquele débito. Tá? Que o papel do advogado, sim, de suma importância, é uma nova elaboração, é um novo aditivo, uma nova responsabilidade dentro daquele contrato. Então, assim, não podemos furtar das responsabilidades que as partes estão tratando nesse momento. Não deixando isso daí aí, nas mãos dessas pessoas, nas mãos desses empresários, nas mãos sem ter um amparo jurídico específico. Por isso que é bom, assim, eu vejo que cada dia que passa, não tem como a gente dar uma solução, porque igual você falou, teve um projeto ontem, hoje a gente não sabe o que pode surgir, amanhã, depois a gente não sabe o que pode surgir. Então é deixar bem claro e tentar colocar para nós, advogados, essas atualizações, né? Exatamente. Deixar sempre nós ativos, ligados no que está acontecendo, porque o nosso papel agora vai ser primordial. Agora vai ser primordial. A gente está achando que nós estamos sendo diminuídos, ou estamos sendo excluídos, estamos sendo esquecidos. Ao contrário, a demanda ela vai vir, mas nós temos que estar super preparado para isso. Então, eu acho bem interessante tudo isso que você está falando e deixar bem claro que são oportunidades nossas de negócio. Isso daí é tudo oportunidade para os advogados, né? Com certeza, Bruno. Pode ser um momento de dificuldade, mas, né, às vezes são também em situações como essas que a gente pode enxergar oportunidades, né? Infelizmente, né, por conta de uma situação que não seja, né, tão interessante assim, né, não é algo a se comemorar, mas efetivamente o cenário que demonstra, né, é um leque de opções e oportunidades, né, de trabalho para os advogados que atuam na esfera civil de uma forma geral, né? Porque os reflexos, né, infelizmente, é preocupante, mas, né, infelizmente, podem ser bastante significativos. E, Bruno, se você me permite, né, como a gente está já um pouco adiantados no horário, né, dessa live, mas ficaria aqui o tempo que você precisar. Qualquer coisa a gente reinicia de novo, né? Com os amigos a gente sempre tá junto, né? Obrigado. E aí, mas eu gosto, você sabe, Bruno, que eu participo, né, de alguns grupos de juristas, né, no Brasil inteiro. Entre eles, né, por conta do nosso tema aqui, eu gostaria de destacar o Instituto Brasileiro de Direito Contratual, né, que é presidido pelo professor Flávio Tartucci, que foi meu professor no doutorado, né? E em outros vários grupos, né, da rede de pesquisa de direito civil contemporâneo, enfim, eu não vou ficar aqui elencando todos, mas começou uma grande discussão desde ontem, né, pela proposição legislativa de uma nova lei
que propõe justamente esse regime jurídico transitório de direito privado, né, nesse período da pandemia causada pela Covid-19. É um projeto de lei proposto pelo senador Antônio Anastasia, e ele recebeu o número 1179 de 2020, e aí, se me permitem, né, aos colegas advogados, é muito bom ficar de olho, né, nessa proposição legislativa, porque traz impactos significativos e não convencionais, porque a gente falou do que já está estabelecido pela norma, pelo Código Civil, pela Lei 866, lembrando que essa lei, né, é uma lei de direito público, nós falamos no Código de Defesa do Consumidor, poderíamos falar sobre outras tantas possibilidades de contrato aqui, Bruno. Mas, desde ontem, né, as discussões aumentaram significativamente, porque esse projeto de lei, ele propõe, eu vou só resumir aqui, e depois, se você me permitir, eu gostaria de destacar os principais pontos em relação aos contratos, tá? Ela propõe regras relacionadas à prescrição e decadência, a pessoas, aos tratamentos jurídicos da pessoa jurídica de direito privado, a regra de resolução e revisão de contratos, a hipótese de resolução as relações de consumo, locações de imóveis urbanos, tem impacto também por esse projeto de lei, aos contratos agrários, que a gente não tinha dito nada ainda sobre os contratos agrários, também podem ser atingidos, e além da parte contratual, veja você, Bruno, tem regras específicas para uso capião, para os condomínios edilícios, né, que impactam uma grande parcela da sociedade, sobre os regimes societário, regime concorrencial e também até mesmo sobre direito de família e sucessões, né? Infelizmente, né, as informações, a gente brinca bastante, né? O brasileiro tem essa habilidade também de, em situações de dificuldade, enxergar um pouquinho de humor, mas até mesmo o próprio direito de família, né, tende a ser impactado, né, com um maior número de demandas, né, porque, eventualmente, com convívio maior, os conflitos se tornam mais latentes também. Mas isso aqui fica para uma outra oportunidade de conversa. O foco hoje são os contratos, né? Esse regime jurídico propõe a aplicação, né, um regime jurídico transitório, ele não vai modificar nada de forma permanente, mas a ideia é que esse regime jurídico seja aplicado, então, de forma temporária. Desde o dia 20 de março de 2020, você pode perguntar assim, mas por que, Carlos, 20 de março, sendo que a Organização Mundial da Saúde reconheceu, né, a pandemia desde o dia 11 de março, se eu não estiver enganado? É porque entre nós, brasileiros, nós tivemos o reconhecimento disso por meio do Decreto Legislativo 6/2020, né? Além disso, nós temos a suspensão, né, das regras ordinárias já estabelecidas não vai implicar nem revogação e nem alteração, por uma razão bastante simples, é um regime jurídico transitório, né? Ela estabelece regras de prescrição, que as regras de prescrição e decadência ficam suspensas, né? Os prazos prescricionais ficam impedidos ou suspensos até 30 de 10 de 2020, isso porque, obviamente, né, a gente não consegue exercer com a mesma clareza os direitos, né, que teríamos em mãos. Estabelece que as hipóteses de suspensão e interrupção estão previstas no ordenamento jurídico prevalecem sobre a deste regime jurídico. E caso haja superação, né, pela legislação já estabelecida, aí sim aplicaria as regras do projeto de lei 1179. Ela estabelece, por exemplo, em relação às pessoas jurídicas de direito privado, a possibilidade de que os efeitos da pandemia por conta dos efeitos da pandemia, haja uma restrição na realização das assembleias presenciais, né? E que aí as assembleias, sobretudo a prevista no artigo 59 do Código Civil, poderia se dar de forma
virtual, eletrônica, e que a manifestação de vontade pode ser estabelecida por outros meios também eletrônicos e definidos pelo administrador. Em relação aos contratos, especificamente, né, porque essas regras que eu acabei de dizer também podem impactar direta ou indiretamente os contratos, nós temos que algumas regras que são bastante importantes. Primeiro ponto, os efeitos da pandemia não terão efeitos retroativos. Isso quer dizer, obviamente, até seria uma incoerência, né, por conta da retroatividade da norma e também querer algo que tenha repercussão em relação à pandemia a algo pretérito, né, antes dela se verificar entre nós, né? Nós também temos algumas situações, e olha só como é importante ficar de olho nesse projeto de lei, sobretudo pelo que a gente disse lá no começo. O projeto de lei, Bruno, ele diz que o aumento da inflação, aumento da inflação, variação cambial, desvalorização ou substituição do padrão monetário não são considerados fatos imprevisíveis. Se não são fatos imprevisíveis, nenhuma das hipóteses que a gente conversou anteriormente, como, por exemplo, a própria revisão do contrato, resolução, né, do contrato, etc. e tal, não seriam possíveis nessas hipóteses, né? Só que essas mesmas situações não se aplicam, né? Não se aplicam às relações de consumo e também à lei de locações. As normas de proteção ao consumidor também não se aplicam às relações contratuais subordinadas pelo Código Civil, né, incluindo aquelas estabelecidas exclusivamente entre empresas ou empresários. O projeto de lei também fala que, em relação às relações de consumo, especificamente em relação àquela possibilidade de desistência até 7 dias por compras realizadas não de forma presencial, né? Essa hipótese de desistência estaria afastada especificamente nos serviços de delivery, ou seja, de entrega domiciliar. Em outras palavras, então, na hora de adquirir um produto ou serviço, eu deveria estar bem consciente dessa escolha, porque aí a desistência estaria afastada. Em relação, Bruno, às questões de locação de imóveis urbanos, esse projeto de lei traz a impossibilidade de se conceder liminar para a desocupação de imóveis urbanos até o dia 31 de dezembro de 2020. Ou seja, se eu tivesse que pedir uma ação de despejo, a liminar não poderia ser concedida até essa data, né? E também o direito de retomada dos imóveis, ela estaria restrita a algumas hipóteses bastante específicas da lei de locações, né? Locações residenciais que sofreram alteração financeira por conta de demissão, redução ao cargo horária ou diminuição de redução, poderia eventualmente suspender, olha só você, Bruno, suspender total ou parcialmente o pagamento de aluguéis vencíveis a partir de 20 de março. Isso pode ter um impacto significativo para quem loca imóveis residenciais, né? E também, no exercício dessa suspensão, né, os aluguéis poderiam ser divididos de forma parcelada, né? Somando-se a prestação dos aluguéis vincendos, ou seja, aqueles que ainda vão vencer, o percentual mensal de 20% dos aluguéis vencidos. Para exercer esse direito, os locatários devem comunicar expressamente os locadores, e isso pode ser feito de qualquer forma, né? E então essas seriam as principais modificações em relação aos contratos de locações residenciais. Aí você pode perguntar assim, mas Carlos, e aí, então não cai por terra tudo que a gente conversou anteriormente? Não, porque esse é um regime jurídico provisório, é ainda projeto de lei, né? Precisa ser objeto de ter toda a tramitação no Congresso Nacional para se tornar lei, né? Várias dessas questões estão sendo debatidas, né, com críticas, né? Ou seja, não vai ser algo para a gente ficar atento, né, e estar prontos para atuar. Em relação aos contratos agrários, Bruno, e aí só para encerrar a minha fala, né, em relação a esse projeto de lei,
há a possibilidade a previsão de suspensão temporária de alguns artigos, de um artigo e alguns incisos e a linha do Estatuto da Terra, né, que é a questão da suspensão da preferência do arrendatário na renovação lá do contrato de aluguel, do contrato de arrendamento rural, a impossibilidade também de renovação automática, ao direito de retomar o imóvel para fins pessoais, né? E algumas regras bastante específicas em relação ao contrato de arrendamento nessas hipóteses que a gente acabou de conversar, né? E também algo bastante curioso é a suspensão de proibição até o dia 30 de outubro de 2020 de contratos de arrendamento com pessoas naturais ou pessoas jurídicas, né, de direito privado, que sejam estrangeiras, né? Ou seja, tem bastante coisa que pode ser impactada por essa lei, e aqui a gente só destacou em relação aos contratos, Bruno. Carlos, não, se vê que é uma coisa muito vasta, muito ampla que está vindo nesse projeto. Então, eu acredito que seja um momento de estudo dele também, né, Carlos? Aproveitar também um momento de estudo, de reflexão desse projeto. Claro. Pode ser sancionado ou não, a gente não sabe ainda. Claro. Mas é um momento que nós não podemos parar e deixar ele passar por nós, né? Temos que refletir mesmo. Você vê que o âmbito do direito civil, ele abrange quase inteiro, né? Esse projeto, ele pegou quase inteiro o Código Civil e colocou dentro desse projeto em alguns aspectos, né? Então, acho bastante interessante. Hoje nós estamos falando da esfera contratual, mas você mesmo falou de sucessão, de família, de direitos reais, você entrou no aspecto também. Então, o projeto é sim de estar tendo um estudo mais aprofundado em cada área sua específica. Agradeço muito, Carlos. É isso, sempre um prazer. Eu também aprendi bastante aqui com vocês, sempre aprendo, né? Isso daí eu sempre te falo, que eu sempre aprendo com você. Agradeço muito a sua disponibilidade. É um imenso prazer estar batendo esse papo com você. Acredito que esse conhecimento que você passou hoje para esses advogados que estão assistindo a gente foi de grande valia, tá? De grande oportunidade de enriquecimento, de atualização. E nós não podemos parar, né? Não podemos criar isso daí, essa convite, esse coronavírus, como uma forma de desmotivar, de procurar outras coisas, outras opções, sabendo da nossa importância no nosso clube, da nossa advocacia, né? Nós temos essas oportunidades. É momentos difíceis, não só para a advocacia, mas em todo o âmbito nacional, tá sofrendo isso daí. Então, eu quero levar também para todos nós, assim, e motivar. Vamos passar, vamos levar isso daí com algumas dessas oportunidades, com algumas reflexões, que nós podemos se levantar um pouco mais, né? Crescimento, seja em matérias, em estudos, e vamos criar essas oportunidades que nós temos hoje em dia, né? Então, agradeço mesmo, muito obrigado, Carlos. Tá? Que isso. A escola, você sabe que a escola não está de porta aberta, está escancarada para você, né? Lá, você tem, assim, total acesso lá dentro. Obrigado por todas as oportunidades que nós fizemos e continuaremos a fazer, juntamente com a UFMT lá, com o Saul e com todos os outros professores lá que estão sempre. Nós temos um colega professor que faz parte da diretoria, que é o Helder, está junto com você também lá no mestrado, o Giovanni Santini. Então, são pessoas assim que agregam bastante à Escola Superior de Advocacia. E agradeço muito, Carlos. Tá? É isso. Se for alguma novidade, pode me chamar que a gente vem de novo aí para a live. Claro. Bruno, se me permite, antes da gente terminar, então, queria mais uma vez agradecer a OAB, a ESA-MT, né, muito bem presidida, apresentada por você, né, tem todo o meu respeito, minha admiração. Eu queria também cumprimentar o Helder, né, que é meu colega de universidade e está lá na sua companhia, né, na dirigência da escola.
Queria cumprimentar todos os servidores da ESA, né? Em especial uma pessoa também que é uma guerreira lá dentro e representa, né, todos os colaboradores, não só da ESA, mas da UAB, que é a Valquíria, que tem todo o meu respeito e minha admiração também. Enfim, cumprimentar todos os colegas advogados, né, e toda a sociedade mato-grossense. Fico muito feliz, Bruno, pelas suas palavras aqui. Eu acho que é momento da gente, obviamente, arregaçar as mangas, trabalhar bastante, né? Para nós, advogados, nós somos cidadãos, né? Infelizmente, seremos atingidos tanto quanto todas as demais pessoas, mas enquanto advogados, sobretudo aqueles que atuam na área civil, têm, né, pelo menos a previsão aí de muito trabalho pela frente, né? Porque, né, muitas dessas circunstâncias já estão batendo na nossa porta e é um momento também de oportunidade, né? De muita oportunidade de trabalho e que com esse trabalho a gente possa, obviamente, fazer a diferença na vida dos nossos clientes e assim por diante, né? Tenho certeza, falo por mim, falo pelo Saul, que você bem lembrou, que é o nosso diretor, o FMT também está sempre de portas abertas, né? E eu, enquanto advogado também, Bruno, né, tenho muita honra de fazer parte dessa classe, né? Estou sempre pronto, enquanto advogado, enquanto professor, a colaborar com a OAB, com a ESA, sempre que for convocado. É um prazer muito grande mesmo e agradeço pela honra da oportunidade. Contem sempre comigo. Tá, joia. Obrigado, Carlos. Você falou da Valquíria, sem ela eu não ia nem conseguir fazer uma live, rapaz. Ela me passou um tutorial como fazer. Falou, né? Bruno, estou ansiosa, tal, então agradeço muito. Ela está sempre me acompanhando e sempre me apoiando lá nesses momentos da ESA. Tá? Um braço direito e esquerdo nosso lá. Tá? Obrigadão, Carlos. A OAB também está de portas abertas para você. A Carlos, estamos todos lá. Tá? E obrigado a todos os advogados que estiveram presentes aí com a gente na live.